JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, como nós anunciamos anteriormente, a participação de Irmã Filipa, ela já está aqui nos estúdios São Felipe FM, passando bate-papo com a gente na tarde de hoje aí, né? Vários assuntos, há algum tempo que ela não participa com a gente, vamos ouvir. Boa tarde, irmã. Boa tarde, JC. Boa tarde a vocês, ouvintes da São Felipe FM. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Buscando retomar essa caminhada da evangelização pelos meios de comunicação, né? E aqui de modo particular pela São Felipe FM. Então é uma alegria estarmos juntos nessa tarde, agradecendo ao Deus da vida por mais um dia, né? Que Ele nos concedeu para vivermos e por estarmos aqui nesse desejo de continuar levando a palavra de Deus até a sua casa, chegando no seu coração através dos meios de comunicação. Saímos de um mês realmente importante, no mês de setembro, falar realmente do mês da Bíblia, né? Realmente que é o guia da nossa vida, né? E estamos já entrando também agora no mês de outubro, outro mês importante, muitas festividades, temos o mês missionário, a festa Nossa Senhora Aparecida, muita coisa aí também já em andamento, a canonização também de Irmã Dulce, são vários temas que eu vou estar aqui com a Irmã Filipa, né? Mas antes de entrar nos temas desse mês de outubro, falar um pouquinho aí da importância que tem, a gente também ter essa consciência, né, do que é a palavra de Deus, se tratando aí do mês de abril, como foi refletido aí, né, no mês de setembro, né? E o Evangelho de hoje realmente nos traz realmente com muita precisão nessa questão, quando fala realmente da necessidade da oração, né? Quando o apóstolo chega para Jesus, né, cita que João Batista ensinava os seus seguidores a orar, né? E retrata essa questão da importância da oração, e Jesus ensina aí, né, como orar, e traz aí a oração do Pai Nosso, que é realmente algo que, se a gente realmente, né, nos buscar realmente até o entendimento do que representa a oração do Pai Nosso, não precisa de outra oração, né, irmã? Com certeza. JC, providenciei uma música, a oração do Pai Nosso, viu? Quem sabe a gente coloca um pouquinho ele aqui, a oração do Pai Nosso, né? Então, queridos ouvintes, é uma alegria, como falava antes, de estar aqui com vocês mais uma vez. E nesse mês, como já colocou o nosso irmão JC, um mês rico, né? Rico porque acabamos de celebrar o mês de aniversário da Palavra de Deus, que foi o mês de setembro, assim como tem o mês do teu aniversário, o mês do meu aniversário, que também é o mês da Palavra de Deus, né? Então, a gente tem também o mês de aniversário da Palavra de Deus. Não significa que acabou o mês de setembro, acabou a Palavra de Deus, acabou o anúncio. Pelo contrário, o mês de setembro, que é o mês de aniversário da Palavra de Deus, o mês em que São Jerônimo traduziu a Bíblia, né, para que nós hoje tivéssemos acesso e compreensão, uma, como diz assim, uma chamada de atenção, é o mês de mergulharmos mais, né, saborear mais a palavra de Deus na nossa vida, porque assim como a casa precisa de alicerce, lembra daquele evangelho que fala da casa construída sobre a areia? Uma casa construída sobre a areia, a ventania vem e leva ela. Mas uma casa construída sobre alicerce, que é a rocha, que é a pedra firme, essa casa jamais. Pode bater vento, tempestade, essa casa se mantém de pé. Assim também é a vida de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, independente do credo que a gente professe, nós precisamos ter a palavra de Deus como alicerce. Se a palavra de Deus for alicerce das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, por mais que enfrentemos desafio, por mais que tenhamos dificuldade, a gente vence. Sabe por quê? Porque já tem o dizer dos mais velhos, e que não é piada, Deus é mais. E esse Deus que é mais é alicerçado na sua palavra. Não existe força no mundo maior do que a força de Deus, né? Então, quero dizer que o mês de setembro foi isso, um mês para nos deixar com gosto de mergulharmos mais no conhecimento da palavra de Deus. Somos leigas e leigos. A sede de Deus deve ser uma sede contínua. Acabei a sede de Deus, não tem mais sede de Deus. Não existe. É uma sede que não é preenchida e que por isso a gente precisa estar todo dia bebendo dessa fonte da palavra. E então a gente invoca agora no meio do rosário, né? Interessante. Setembro nos dá a palavra e o rosário nos manda anunciar. Assim, como diz o Papa Francisco, uma igreja em saída. A igreja em saída é a igreja que sai das quatro paredes e que se coloca a evangelizar, se coloca a visitar as pessoas, a visitar os doentes e enfermos nos seus lares ou nas suas casas. O mês missionário é o mês de sairmos.
de botar o chinelo no pé, a mochila nas costas, a palavra na mão e partir em ação. Então, todo cristão batizado, todo cristão, ou melhor dizer, todo filho de Deus que acredita em Deus e que tem a palavra de Deus como alicerce de suas vidas, deve colocar-se em missão, de modo particular nesse mês missionário extraordinário que nos concedeu o Papa Francisco, um mês extraordinário, para nos chamar mais atenção da sede de que precisamos anunciar Jesus para o mundo. Há muitas pessoas sedentas e há muita gente com a Bíblia na mão e guardada, fechada ou então na estante de enfeite. Por isso o convite nosso ao mês de outubro, ao mês missionário, ao mês do Rosário, é partir em missão, levar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs, aonde quer que ele esteja, que se encontre. Muito bem, né? Nós traz a expressão, né? Deus é mais, a gente acaba utilizando isso, né, no cotidiano, sem se tocar, né, a força que é, né, essa expressão, né? Exato, Deus é mais, né? Se Deus é mais, JC, você que está nos acompanhando, não tem força que supere a força divina. Por mais que chova pedra, por mais que ontem, acompanhando a novena de Aparecida pela rede Aparecida de televisão, nós já vivemos na entrada da celebração, que foi o nosso bispo, Dom Valdemir, que celebrou ontem à noite, né, em Aparecida, e trouxe na procissão de entrada a memória do que aconteceu na barragem de Brumadinho. Então foi um momento muito forte, até os próprios bombeiros que entram na procissão choravam, muitas pessoas que estavam fazendo parte daquela procissão de entrada choravam, como toda a Assembleia a gente percebia aquele rosto de tristeza ou de choro diante daquele acontecimento passado, mas que marcou a vida de muita gente, né? Então, esse Deus é mais, que ainda tem pessoas, é por conta desse Deus que é mais do que tudo, que nos dá a graça de superar esse desafio, de superar as enchentes, de superar as barragens que quebram e permanecermos firmes, por mais que algumas vidas tenham ido, mas aquelas que ficaram são testemunha de que a vida é para ser vivida, é para ser cuidada. São pontualmente 13 horas e 28 minutos, 13h28. Dando continuidade aqui com a participação de Irmã Filipe no dia de hoje. A Irmã Filipe vai tocar a música, foi a oração do Pai Nosso, foi isso? Isso, Eu acho que eu consegui aqui. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Se não for, a gente vai buscar outra aqui. Vamos tentar ouvir aqui. Pai Nosso que está. Essa é Cid Moreira? Não, esse não é cantado. Seria não, cantada, cantada. Se tivesse um cantado, seria interessante, né? Vamos buscar aqui também, né? A oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso aí, cantada. Acho que eu achei aqui. Vamos ver se é essa aqui mesmo. Tenho aqui na voz de Rodrigo Santana, Padre Marcelo Rossi, ao vivo. Temos aqui também esse Pai Nosso cantado aí, é linda. Vamos ouvir aqui essa daqui, não sei nem quem é que está aqui, né? Cantando essa música do Pai Nosso. Vamos tentar ouvir.
esse negócio ficou alto demais aqui, né? Então aí a música aqui, né? Cantada aqui, a música não, a cantada aqui, a oração do Pai Nosso. E a irmã Felipe retratava aqui, né, da importância que é a gente realmente ter aí, né, a convicção, né, do que representa aí, né, essas palavras ditas por Jesus como o foco da oração, né? Se trata aí na questão desse contexto, quando ele fala, né, Pai Nosso que estás nos céus, e a gente tem que nos revestir disso, viver esses ditos, né, irmã? Exato, né? Essa é a leitura do Evangelho de hoje, né, de São Lucas, no capítulo 11, de 1 a 4. Então você pode retomar a sua Bíblia e ler, caso você ainda não leu o Evangelho de hoje, é Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Então lá você vai encontrar a oração do Pai Nosso, né? E esta oração que tem a força, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Qual o reino que Jesus disse que venha a nós o vosso reino, que a gente reza, né? Pai nosso que está no céu. Pai nosso não é um pai individualista, mas é um pai de todos nós. Primeira coisa do Pai Nosso, né? Que a gente não tem um pai individualista, mas um Deus que é pai de todos, independente do credo, independente da posição social, independente da nossa cor. Deus não faz acepção de pessoas. Por conta disso, Ele é Pai nosso, não é pai meu, nem pai teu, viu, Jota? Então, Deus é Pai nosso. E a gente diz que santo é o seu nome. E venha sobre nós o vosso reino. Qual o reino que Jesus pede que venha sobre nós? E que nós pedimos na oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, o reino de paz, o reino de justiça, em que todos tenham direito a ter um punhado de feijão, de farinha na mesa, em que todos tenham direito à educação, nossa juventude, nossas crianças e adultos tenham direito à educação. Cheguei essa semana numa cidade, visitando um colégio, o diretor dizia assim: irmã, aqui tinha 3 turnos de aula. Hoje, por conta de falta de material humano e a situação de mundo que a gente está vivendo, só podemos manter 2 turnos de aula. Ou seja, um turno está vago, colégio fechado, e quanta gente precisando de ser educado, né? De ser informado, de aprender algo na sua vida. Então, esse reino que Jesus diz venha sobre nós, né? O reino que favoreça o bem comum, o reino em que a natureza seja respeitada. Venha a nós o vosso reino, o reino que favoreça a justiça, que favoreça o respeito à natureza, ao meio ambiente, o respeito uns aos outros, acima de tudo, né? Porque eu posso correr o risco de querer muito bem a natureza, amar as plantinhas, os pássaros, e quando fala em relação ao ser humano, a gente trata às vezes com indiferença, grosserias, eu tenho mais, então você tem menos, eu aqui mando mais porque eu tenho mais. Então, atitudes assim, violências contra a criança, que nós temos visto muito, Semana eu recebi um zap, logo deletei, porque não deu nem para ficar assistindo um negócio daquele em relação à violência à criança recém-nascida. Então, são muitas situações e que só o poder da oração pode transformar os corações perversos. Só o poder da oração pode transformar o coração bondoso em mais bondoso, coração caridoso em mais caridoso. Já faço caridade, mas faça mais. O mundo precisa de mais. Que você sempre dê mais. E com certeza a recompensa não vem deste mundo, mas a recompensa a gente recebe do Pai. Então, o reino de justiça, seja feita a vossa vontade. Então, seja feita a vossa vontade, é o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Não que a minha vontade prevaleça, aquilo que eu quero, que eu desejo, mas o que eu estou fazendo corresponde com a vontade de Deus? O que eu estou realizando corresponde com a vontade de Deus na minha vida? Favorece o bem do outro, da outra? Então, a gente precisa rezar Pai Nosso dessa forma, colocando o pé no chão, o que nos diz cada palavra. E o pão de cada dia que a gente pede, o pão de cada dia não só para mim, mas dai-nos hoje o pão de cada dia, o pão do sustento. É isso que Deus quer. E a oração, só esta oração, querido irmão, querida irmã, dá para a gente fazer um dia de meditação, de vigília. Inclusive, aproveito para dizer que, já vou começar já entrando, falando nesse período de oração, que nós, irmãs servas da Sagrada Família, conclamamos todas as comunidades da nossa paróquia, porque não dizer da diocese e outras dioceses também que queiram fazer esse momento, esse corrente de oração, nesse final de semana. Pode ser um dia de oração ou uma vigília na sua comunidade,
por conta desse momento que estamos vivendo da nossa igreja no Brasil, que é a canonização da irmã Dulce, né? Uma santa baiana, brasileira baiana. Então, é motivo de muita alegria para nós, né? Sobretudo para os católicos, apostólicos romanos, né? Que professa a fé nesta igreja e que vai para o altar da nossa igreja. Mais uma santa, e desta vez uma santa baiana. Então, é de muito nos orgulharmos disso. E por isso a gente convida vocês, nesse final de semana, a fazer um momento de oração ou de vigília, para que a gente possa, de fato, elevando a irmã Dulce aos altares da nossa igreja, nosso coração seja cada vez mais um coração parecido com o coração de Deus. Coração capaz de amar, capaz de perdoar e capaz de se doar a serviço dos mais pobres, como assim fez a Santa Dulce dos pobres. A gente, de vez em quando, tem essa questão da discussão, né? E a respeito, né, dessa busca pela questão da santidade. E as pessoas, não, quem é da gente que vai chegar à questão de chegar a ser santo, né? Então, a gente tem um exemplo claro agora, a irmã Dulce, a santa, né, da nossa época, a gente conviveu. Quer dizer, se você realmente se predispõe, né, a ter uma vida, né, a servir, né? Exato. Estamos aí abertos realmente a chegar ao grau da santidade como a irmã Dulce chegou. As pessoas, né, hoje, diante de tantas situações que estamos vivendo, tanta turbulência, que a gente praticamente já não enxerga mais esses caminhos, como não só Santa Dulce, né, mas outros que conseguiram chegar, né? A exemplo ainda comemoramos hoje São João, né? Leonardo, né? Exato. Então, um homem também que abriu mão dos seus afazeres para realmente levar a palavra de Deus e se colocou realmente ao sacrifício em algumas situações, mas se manteve firme no seu propósito, que era levar a palavra de Deus aí naquele lugar mais distante, mais longínquo possível, que dificilmente chegaria se não fosse pela intervenção dele, a dedicação e a questão da preocupação também de formar novas pessoas que pudessem ter continuidade e manter viva, né? Viva essa palavra de Deus aí, né? Que permanece até hoje através das ações de cada um da gente. Se a gente também se dedicarmos aí, né? Fica difícil a gente conseguir, né, chegar ao grau que a irmã Dulce chegou, né, que dedicou a sua vida a essa obra, a essa ação evangelizadora, que é aquela questão, não é só a gente ficar no discurso, mas ir para a prática, né? Exato. Como o Papa fala, né? A nossa fé, a igreja em saída, que a gente saída quer dizer o quê? A gente colocar a mão na massa e realmente ir para a execução das coisas, porque se a gente ficar só com o braço cruzado, só aqui, rezando, que rezar também é importante, né? Isso. Como a gente fala, pegar o texto, a gente debuiar o texto, como o pessoal fala aqui, tá? Mas se a gente não viver aquilo que o texto realmente nos convida, né? Aí dificilmente as coisas realmente acontecerá, já que Deus vai agir através das nossas ações, né? Exato. Olha só, você que está acompanhando a gente, você que está aí agora assistindo o nosso programa, você pode ser santo ou santa, viu? Não duvide, trabalhe, reze, faça o bem, porque a santidade não é para... É para aqueles e aquelas que buscam só unicamente amar e fazer o bem. Pensa, imagine a pessoa de irmã Dulce, né? Uma freira simples. Porém, se a gente for ver a história da família dela, de uma família até de condição, né? Nos seus pais, se a gente for ver a história dos seus pais. No entanto, esta jovem que abraçou a vida religiosa, viveu numa situação de pobreza, desafiou a própria ordem religiosa que ela ingressou, né? Indo conviver, cuidando dos moradores de rua na capital baiana, recolhendo esse morador de rua embaixo do mercado modelo, né, embaixo das marquises do mercado modelo, e ia mendigar na feira de São Joaquim para trazer a água para alimentar essa população de rua, que até hoje continua, né? E nenhuma dessas trajetórias, ela recolhendo dos barraqueiros doações, restos de feira que sobrava, né, restos de verdura, para alimentar os seus pobres, né? Ela estendeu a mão, pediu ao barraqueiro ajuda. E esse barraqueiro cuspiu na mão de irmã Dulce. Ela fechou a mão e disse: esse é meu, na de cá, ponha dos meus pobres. Então, só tamanha fé, só uma mulher em caminho à santidade poderia fazer uma coisa dessa, né? Põe na de cá dos meus pobres. Então, veja que tamanho amor a irmã Dulce dedicou para os pobres. Até hoje, as obras sociais de irmã Dulce é uma obra reconhecida em todo o Brasil, não tem em todo o mundo, né? Que é uma obra que acolhe a todos 100% SUS. Por isso está aqui também falando uma defensora do SUS, porque o nosso SUS é de qualidade, o nosso SUS é de garantia, viu? O nosso SUS tem segurança,
quando bem exercido, porque a obra social de Manduce, uma delas é o Hospital Santo Antônio, em Salvador, no Largo de Roma. É um hospital que atende a toda a população baiana ou de outros estados que aparecem, ou os acidentes que acontecem nas estradas, não importa de onde essa pessoa vem para Manduce. E lá todos são acolhidos, 100% SUS. Lá faz os procedimentos de alta complexidade, média, pequena, não importa o tamanho da complexidade. Então, o que me deixa contente é isso. Também participei lá, naquela obra, né, no desejo de ser voluntária, comecei andando lá no hospital, que era meu desejo lá também, ser voluntária daquele hospital. Como enfermeira também, desejava da minha parcela lá naquele hospital, quem sabe um dia, né? Porque é uma obra séria e é uma obra totalmente voltada para os mais carentes. Então, tem outras obras espalhadas pela Bahia fora, né? Mas eu ressalto a questão daquela que estava mais próxima, que foi a do hospital. Tive também o prazer de conhecer Manduce ainda quanto vida, né? Respirava com dificuldade por conta de uma situação pulmonar que ela tinha. Uma irmã que não deitava, ela vivia o resto de sua vida recostada numa cadeira de recosto. Ela não dormia, deitava como nós, por conta do seu quadro de saúde. Mas esta irmã nunca murmurou e nunca deixou de atender aos pobres que batiam e que procuravam. A gente fica realmente assim, encantado pela consciência, né, de fé que a gente sente na demonstração aí das ações que ela, diante de todos os obstáculos, né? A gente pega as pessoas que chegaram realmente ao grau, né, de santidade, a gente vê que enfrentaram o obstáculo, teve desafio. Aí o exemplo que eu recentemente está assistindo um filme sobre Padre Pio. E a história realmente de desafio, de luta, de adversidade, de enfrentamento e tal. A gente sabe que é complexa a situação, né? Como não foi diferente a casa de Manduce, né? Os desafios que ela enfrentou, os não que recebeu, mas a persistência que ela manteve firme, né? Até realmente atingir o seu objetivo final, né? Que é deixar esse legado maravilhoso, onde, como você falou, não só a população baiana, mas a população do Brasil, do mundo, né? Usufrui, né? Da questão desse benefício que foi deixado aí, através dessas ações que foi promovido através das mãos aí, né, de Manduce. E vale ressaltar que todas as ações das obras sociais de Manduce são recursos por meio de doações. Então, Paulo Coelho é um grande escritor brasileiro, né? Ele deu um testemunho em relação a Manduce. Eu gostaria de trazer para vocês agora, que estamos acompanhando, o testemunho de Paulo Coelho, um grande escritor brasileiro, sobre Manduce. Ele diz o seguinte: eu estava literalmente passando fome há dias, doente, perdido em Salvador. Tinha fugido de um sanatório psiquiátrico, onde fora internado por meus pais. Não porque me queriam fazer mal, mas porque... Desculpa. Não porque queria fazer... Um instantinho só, Jota. Vamos aqui, né? Enquanto a irmã Felipe atualiza o sistema dela aqui, né? Trazendo aí essa mensagem do escritor, né, Paulo Coelho, um renomado escritor aí, né, brasileiro, que é reconhecido mundialmente. Exato. Milhares de livros vendidos aí em todo o mundo, né? Então, é uma figura realmente que tem uma representatividade muito grande a nível mundial. E ele diz assim: meus pais internaram no sanatório psiquiátrico não porque queriam me fazer mal, mas porque estavam desesperados para controlar o filho rebelde. Vaguei sem rumo pelas ruas da cidade. A informatização é um caso sério, viu? De vez em quando apaga, mas a gente chega lá. Vaguei sem rumo pelas ruas da cidade, que me era completamente estranha, sem um centavo no bolso, até que alguém me disse: havia uma freira que poderia te ajudar. Eu já corri o risco de ser preso por vagabundagem. Fui até a casa da freira. Juntei-me às muitas pessoas que estavam ali em busca de socorro. Chegou minha vez, de repente estava frente a frente com ela. Perguntou o que eu queria e a resposta foi simples: não aguento mais, irmã. Quero voltar para casa e não tenho como. Ela não fez mais pergunta. O que está fazendo aqui? Onde estão seus pais? Ela não fez isso. Eu não comentei que tinha fugido do hospício e que corria o risco de voltar para lá.
Ela pegou um papel em sua mesa, escreveu: vale um bilhete de ônibus até o Rio. Assinou e pediu que eu fosse à rodoviária com ele e mostrasse a qualquer motorista. Achei uma loucura, mas resolvi arriscar. O primeiro motorista que leu o que estava escrito no papel mandou que eu embarcasse. Isso era o poder daquela freira, uma autoridade moral que ninguém ousava desafiar. É com lágrimas nos olhos que escrevo essas linhas. Obrigado, irmã Dulce, por seus 2 milagres acontecidos na vida dele. Matar a fome de alguém, permitir a volta do filho pródigo, ou seja, a volta de Paulo Coelho. Então, esse é Paulo Coelho, aquele escritor brasileiro, o mais conhecido do mundo, que dá seu testemunho em relação à graça alcançada por meio desta santa, daqui a alguns dias, Dulce dos pobres. É como a gente diz, como o mundo é pequeno, né? Dá a volta, e a gente vê aí, né, as pessoas às vezes que consegue construir uma história, e quando a gente vai ver por menores, aí tem toda uma base ali que passou por várias situações. A exemplo aí nessa história Paulo aqui de Paulo Coelho, Coelho, né? Então, quem imaginava um grande escritor, né, tivesse passado por essas situações, né? Tá em hospício, todos esses obstáculos, esse sanatório que foram aí. Então a gente vê que as pessoas, porque chegou a um auge de sucesso, acho que já nasceu naquele patamar. E às vezes as pessoas, quando conseguem atingir o sucesso, tenha certeza que realmente já enfrentou muito obstáculo, muitas barreiras, principalmente quem consegue atingir o sucesso e permanecer naquele sucesso. Então, vem porque tem uma base construída, sabe onde chegou, e permanecer ali realmente é difícil. Se você não tiver uma base de sustentação para lhe sustentar, né, nessa caminhada, você acaba realmente aí sucumbindo, caindo aí, né, muitas e muitas vezes sem conseguir permanecer aí, né, por um tempo aí, como é o caso do escritor Paulo Coelho, né, entre outros escritores também famosos brasileiros, né, que tem realmente uma história aí a nível mundial, né, mas nos últimos aí, né, Paulo Coelho realmente tem um reconhecimento aí internacional muito grande. Nossa, representa muitos livros, né? Livros, são milhões de livros vendidos aí, né, no mundo. Inclusive, recentemente ele fez até uma doação, acho que foi de R$1 milhão, não sei se foi para algum... Para a obra Irmã Dulce. Foi uma sociais. Sim. Então foi isso que eu estava lendo. Ele fez algumas críticas, né? A questão, a relação às políticas públicas, né? Relacionada aí a como é que está sendo utilizada. Então, as ações, né, individuais, como foi através de doações, como exemplo essa que ele fez para o Instituto Irmã Dulce. As obras sociais de Irmã Dulce é imensa na nossa Bahia, né? Graças a Deus, e tem atendido a um número de pessoas que é incalculável nos nossos livros, né? Na nossa contabilidade. As pessoas que têm passado por aquele hospital, pessoas como a gente está escutando agora no testemunho de algumas pessoas em relação à recuperação de câncer, né? Pessoas que às vezes não se dava mais nada pela vida, passando por lá foi recuperado. Pessoas chagadas, pegadas na rua, né? Perna apodrecida, e recuperar. Então, de fato, é uma luta, e só reconhece quem já passou por lá. Muitas pessoas da nossa cidade, da sua cidade, com certeza, se fosse chamar para dar testemunho, tem muita gente em nossa cidade que passaram pelo Hospital de Irmã Dulce. Eu disse assim, acompanhei uma irmã minha lá que fez cirurgia, o centro ou a enfermaria dava para você deitar no chão, sentar, comer com o prato no chão. É um hospital 100% SUS, mas em relação à infecção é o menor índice, ou melhor, nem sei se é constado infecção hospitalar Irmã Dulce, viu? Porque houve uma pesquisa anos atrás aí em relação à questão de infecção hospitalar, e Irmã Dulce foi aquele que, dentre todos, foi parabenizado, né? Entre públicos e privados, né? Os particulares, Irmã Dulce foi um dos parabenizados pela demanda imensa que atende e o índice de infecção, eu diria assim. Essa questão, quando a gente sempre trata a questão do espelho, né? Você vê a referência da dedicação que ela tinha na questão das suas obras. Eu acredito que, né, todos os seus servidores que estão lá também devem se espelhar nisso, né? E exercer cada um sua função realmente com o máximo de dedicação possível para que as coisas realmente aconteçam no grau que acontece aí no Hospital Irmã Dulce. A gente também, das pequenas coisas, né?
que a gente fizesse, a gente também não dedicaria realmente amor, a gente fazer realmente por prazer aquilo que a gente faz, não surte o efeito como é esse relato que a irmã Felipe traz aqui em relação aí ao hospital, né, Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio de Irmã Dulce, na capital baiana, pela questão do padrão, da questão do que a gente sempre retrata aí, na questão da acolhida, né, dos pacientes quando chega lá, a questão da logística que é realmente oferecida para os seus pacientes. Então tudo isso realmente nos traz esse encantamento de que através de uma ação dessa a gente acredita que há ainda, né, esperança, né, a gente podemos mudar aí a realidade, né? É isso que eu espero, que essas obras sociais de Irmã Dulce, como a gente está se referindo ao hospital, seja exemplo, espelho para outros, né? Não importa o tamanho da obra que a gente assume, que a gente exerce, mas que a gente exerça por amor. Eu sempre digo aqui, quando eu converso no pessoal da saúde, quando eu visito as unidades de saúde, quando tem reunião com os agentes comunitários, que eu estou junto, né? Ou nas comunidades, o acolhimento é o cartão de entrada para qualquer recuperação de saúde, o acolhimento. A pessoa pode chegar em desespero, mas se ele é bem acolhido, se ele encontra um bom acolhimento, ele vai sair dali melhor. Às vezes sem nem tomar medicação, mas pelo atendimento. Se não dá com o estado terminal, mas aquela tranquilidade, aquele ar que ele traz ali, exato, realmente seja isso contemplado, e toda aquela tensão que vem ali acaba se aliviando, né? Exato. Então, a gente não fazer pouco caso, né, da vida das pessoas, do quadro de saúde, mas tratar todos com dignidade, como fez essa grande mulher hoje, Santa Dulce dos Pobres, né, já sábado, acontecendo, domingo, a sua canonização. Então, é isso que a gente diz, que falar de Jesus, falar da missão de Jesus, é falar de humanidade, é falar de amor ao próximo. O amor ao próximo não está dentro das quatro paredes das igrejas, queridos ouvintes, seja qual for o credo que você professe. O amor ao próximo está na maneira que eu lido com o outro, na maneira que eu cuido do outro, na maneira que eu me preocupo com o outro, né? Enquanto a minha barriga está cheia, às vezes eu até jogo fora o resto, né? E aquele que nada tem? Eu pensei nisso na hora antes de jogar fora. Então, ser missionário, ser missionária, ser anunciador da palavra de Deus, é viver o amor. Esse amor que é transformado em gesto concreto, como nós vivenciamos aqui no encerramento do mês da Bíblia, na caminhada, né, que fizemos aqui na paróquia de São Felipe, Santiago. E nós tivemos algumas apresentações durante o trajeto da caminhada bíblica. E nós vimos encenações que retratavam a realidade de famílias e de pessoas que, por serem pobres, por passar dificuldade, às vezes são mal olhadas, mal vistas. E a nossa ação, como filhos e filhas de Deus, como cristãos batizados, é chegar junto, é viver a dinâmica de Jesus, que é amar sem distinção, é acolher o nosso irmão, a nossa irmã, independente da situação em que ele encontra. Se ele é marginal, se ele hoje rouba, é porque faltou algo na sua vida, é porque faltou algo. E desse algo pode ter sido também nosso jeito de amar, de acolher. E às vezes a gente, quando vê alguém maltrapilho, a gente logo quer apontar o dedo. Misericórdia. Quando a gente não faz uma cara feia para a pessoa perceber, né? E não percebendo que às vezes eu estou bem vestida, eu posso ter o coração tão endurecido, tão empedrado. Ai, Jesus, meu Pai. Eu tenho muita preocupação. Quando eu terminei o curso de enfermagem, uma das coisas que eu pedi para Jesus foi de eu não ser enfermeza. Eu disse: Jesus, eu tenho medo, não me deixa ser enfermeza. Ou seja, aquela que fica sentada numa mesa e que não é sensível à dor daquele ou daquela que precisa ou que vem ao encontro. É isso que eu pedi a Jesus, e isso continua no meu coração latente, né? De que eu seja sensível à enfermidade, à dor do outro, que eu não seja indiferente. Como tem o canto de Padre Zezinho que diz, né? Que a morte não me seja indiferente, que o traidor não me encontre um dia solitária sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Então, a música segue, ela é grande, mas a gente pede a Deus a graça de não ser indiferente à dor dos irmãos, à dor das irmãs, mas que sejamos uma Dulce dos pobres, um Dulce dos pobres no seu trabalho, na maneira de você acolher as pessoas. Sejamos nós faíscas do amor de Jesus, que é fazer o bem a todos.
São 13 horas e 57 minutos, 13h57. Estamos aqui para a reta final, nossa participação hoje aqui com a irmã Filipa. E a programação para sábado, como é que está aí? Vai muita gente de São Felipe participar desse momento de Salvador, irmã? E tem algumas pessoas organizando, né, na Legião de Maria, Ana, que vão para... Sábado é dia 20, é pro dia 20. Dia 20, aliás. Dia 20, é porque agora acontece dia 13 em Roma. Em Roma. Então, dia 13 em Roma. E o nosso convite é para que todas as comunidades católicas, apostólicas, romanas, mesmo você que não professa o mesmo credo, faça um momento de oração nesse final de semana, véspera do dia 13, porque dia 13 em Roma acontece a canonização. É dia 13 agora. Por conta disso que a gente está solicitando das comunidades um momento de vigília ou de oração aí na sua comunidade, para que a gente intensifique esse momento forte como igreja, de estarmos unidos, né? E quero aproveitar com essa festa de Irmã Dulce, e nós aqui de São Felipe, dia 20, estaremos indo um grupo para Salvador, para Fonte Nova, onde também terá a grande celebração comemorativa a este grande evento. Parabenizar Diu, da comunidade da Urbs, hein, Diu, que está fazendo aniversário hoje. Eu quero bolo, Diu. Guarda bolo aí para mim, viu? Nem sabe no congelador, hein? Quero dar um alô para Justina, Sabina, Ney Seresteiro, aí na comunidade do Piqui. A minha mãe Sabina, essa turma que fica aí ligada a São Felipe FM. A vocês tudo aí do Piqui Retiro. A Renata da Castanha, amigão de sempre ligado a São Felipe FM. É um caso sério esse Renato, viu? Ali é 24 horas ligado com a gente aqui. A Luci, nossa locutora Luci, trabalha no Planeta da Flecha. E Luci que fez aniversário, parece que 8 dias hoje, né? Foi na última semana. Na outra semana passada, hein, Luci? Tu guardou meu bolo, nem que sabe, no congelador. Então, parabéns para Luci, parabéns para todos vocês que estão completando aniversário neste dia. Parabéns para a comunidade do Caboclo, que celebrou a festa de Nossa Senhora do Rosário esses dias, né, no domingo. O nosso padre Marco, aos padres da nossa diocese, inclusive está lá o padre Zé Raimundo, lá representando o Sino do Amazonas, né? Então, depois eu tenho marcar com a irmã Filipa a gente falar um pouquinho sobre a questão do Sínodo, né? Em todo momento a gente faz uma, né? Então, nós temos um padre da nossa diocese lá participando do Sínodo. Parabéns à comunidade, ou paróquia de São José do Andaiá, que começou a sua missão. E também São Felipe, chamando o grupo de missionário, precisando nos encontrar para a gente retomar nossas visitas missionárias. Parabenizar e pedir a proteção do Bom Jesus a todos os romeiros que estão viajando para Bom Jesus da Lapa, outros retornando. Foi muita gente viajando, então que o Bom Jesus acompanhe a cada um, com seus braços abertos, que Ele acolha cada um e a cada uma e, sobretudo, dê uma sacudida na fé de cada um, nesse Deus da vida, nesse Deus que nos deu a vida. Muito bem, a participação de irmã Filipa aqui de hoje, né? Aqui trazendo aí, né, um pouco dessas temáticas sendo aí discutidas atualmente e falando aí sobre a canonização de Irmã Dulce. Temos que ter aí, né, esse exemplo, né, a ser seguido aí, né, um exemplo aí que é do nosso convívio, né? Nós vivemos, como a irmã Filipa que chegou a ter contato com ela e falar com ela, né? 14 horas em ponto, mais uma vez, obrigado pela participação, irmã. Agradecer a você, JC, agradecer a vocês, irmãos e irmãs ouvintes da São Felipe FM. Fique sempre sintonizada, porque essa emissora faz chegar até você a palavra de Deus, as informações, o conhecimento cultural da realidade. Então, é uma emissora que está aí a serviço do povo de Deus, a serviço de todos vocês que estão em sintonia pelos meios de comunicação, pelo WhatsApp, Facebook, não importa o meio que você esteja usando, mas seja também você um missionário, anunciador da Boa Nova de Jesus, aonde quer que você esteja. Que o Cristo missionário abençoe a cada um e que, como batizado, sejamos enviados a serviço do reino de Deus, na pessoa dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais carentes. Uma abençoada tarde para todos. Vamos aqui na sequência, tá aí o Matheus Gonçalves, muita música legal, essa programação dinâmica com Tarde Interativa. E nós vamos ficando por aqui, voltando amanhã, a partir do meio-dia, se assim o nosso Deus permitir, com mais uma edição do nosso programa.